Muito boa tarde, Adriana. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Léo. Boa tarde a você que está nos assistindo aqui na tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no nosso YouTube, no tvhorizonte.oficial. E você também que está nos ouvindo pelo som da América FM no 107,1 e da Cultura M nos 830 kHz. Está no ar o Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas, 1 minuto. Hoje é terça-feira, 16 de setembro de 2025. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, mais uma André. vez. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você vai acompanhar conosco o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro. E você já sabe, eu quero você lá nas nossas redes sociais, no YouTube. A gente tem um canal exclusivo, é o Rede Notícia TVH. Somos 5.690 inscritos e a gente quer bater a meta de 6.000 inscritos e eu conto com você. E no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Segue a gente também lá. E tem o nosso aplicativo Vox, que você pode assistir e ouvir tanto a Rádio América quanto a TV Horizonte, de onde você estiver. Olha só, gente, 12:02 e a gente começa o Rede Notícia desta terça-feira falando sobre Copasa. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia de Minas dá o parecer favorável para a retirada do referendo popular a respeito da privatização da Copasa. É a famosa PEC da Copasa. Reunião ontem foi com muita confusão e protestos. Quem traz os detalhes é a repórter Gabriela Salles. Após mais de 2 semanas de reuniões na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os deputados aprovaram a legalidade e a constitucionalidade da proposta que retira a obrigatoriedade de um referendo popular sobre a privatização da Copasa. Nós iniciamos há 2 semanas e nós tivemos 3 reuniões muito longas e hoje o que aconteceu, o resultado dessa reunião foi a votação aprovando o projeto, na verdade o parecer do relator que retira a necessidade de referêndum para a Copasa, mantendo para a CEMIG, GASMIG e também mantendo o quórum qualificado. Então foi um debate muito amplo, houve muita obstrução e também nós podemos ouvir muitos dos deputados apresentando as suas ideias, os seus motivos e também os encaminhamentos de todos os requerimentos e votações que nós tivemos. Com a aprovação do projeto, a proposta de emenda à Constituição segue agora para a criação de uma comissão especial. Caberá ao presidente da Assembleia nomear os parlamentares que vão compor esse grupo. A oposição promete acionar a Justiça para impedir que o projeto siga em tramitação na Casa. O Estado tem outros ativos que conseguem atingir os 20% que o Estado almeja dentro desse debate. O que o governo está fazendo é o seguinte, é um oportunismo, tentando criar uma cortina de fumaça como se a Copasa fosse necessária nessa discussão do Propag para passar aquilo que a gente sabe que é de cunho ideológico. Como ninguém conseguiu nos dar um argumento, uma resposta que justificasse essa medida, é evidente que paira uma suspeita que há pessoas, amigos do próprio governo, que poderão ser beneficiados nesse tipo de operação. Ainda não há prazo definido para a nomeação dos membros da comissão, nem para o início dos trabalhos que vão discutir a proposta de privatização da Copasa. Repórter Gabriela Salles. O PSD realizou um encontro regional na noite desta segunda aqui em Belo Horizonte. O ato teve a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, mas contou com 2 ausências importantes do partido em Minas Gerais. O senador Rodrigo Pacheco e o ministro de Minas e Energia e ex-presidente da Legenda aqui no estado, Alexandre Silveira. E uma das surpresas no encontro, para você que está nos assistindo na tela da TV Horizonte, foi a presença do vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. Esse encontro marcou a filiação de 30 novos prefeitos ao PSD. O vice de Zema ele foi recebido sobre aplausos da plateia e, após discursar, foi convidado por Kassab para sentar na primeira fileira dos espectadores. Especulado como possível novo filiado ao partido, Simões elogiou a aliança com o PSD em Minas e disse que o presidente nacional da Legenda, Gilberto Kassab, conduz o partido como uma alternativa equilibrada para o Brasil. Vamos ver e ouvir.
Os deputados do PSD estão conosco em cada um dos momentos que nós temos a comemorar na administração do Estado de Minas Gerais, mas também naqueles momentos difíceis. É uma bancada, presidente Kassab, que eu tenho orgulho olhando cada um deles que estão aqui. O PSD tem demonstrado, sob a liderança do presidente Kassab, ao longo das últimas décadas, mais de década, né, presidente? Que é possível construir uma política com base no equilíbrio e na responsabilidade. E eu admiro muito essa possibilidade. Ganhamos muito aqui em Minas Gerais, Lença, em conviver com o equilíbrio do PSD. O presidente Cássio, liderando o nosso mais importante bloco dentro da Assembleia, tem conseguido construir conosco, também com base no equilíbrio, as soluções que o Estado precisa. Logo depois de Simões discursar, foi a vez de Gilberto Kassab rasgar elogios ao vice-governador mineiro, a quem chamou de parceiro e administrador competente. Ao mesmo tempo que elogiou o vice de Zema, Kassab também fez menções ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e ao senador Rodrigo Pacheco, filiados à legenda, mas que não compareceram ao encontro. Vice-governador Matheus Simões, que a sua presença aqui dá a esse evento a dimensão que ele merece. A sua pessoa como vice-governador, como gestor de excelência, como inspirador da boa política, o senhor sempre será muito bem-vindo. Não poderia deixar de saudar o Rodrigo Pacheco. Todos sabem a admiração que eu tenho pelo Rodrigo. Uma pessoa muito bem preparada. Fizemos nós do PSD como nosso candidato a presidente da República, portanto, entendíamos que ele podia ser presidente da República, porque sabemos da sua seriedade, do seu preparo, uma pessoa muito querida, uma pessoa que fez um trabalho excelente à frente do Senado e que merece as nossas reverências, a nossa admiração, o nosso reconhecimento pelo que ele faz por Minas Gerais e pelo Brasil. E a gente vem acompanhando um crescimento de uma especulação sobre uma possível filiação do vice-governador Matheus Simões ao PSD. E desde ontem, essas especulações cresceram e cresceram ainda mais. Aqui mesmo, no nosso Rede Notícia, ontem, o deputado estadual Zé Guilherme, do Progressistas, que é muito próximo ao vice-governador e pai do atual secretário de governo de Minas Gerais, o Marcelo Aro, disse aqui no Rede Notícia que é só uma questão de tempo a saída de Simões ao Partido Novo. Vamos relembrar? O PSD de Minas, a maioria da bancada estadual quer que o vice-governador se filie ao PSD. Então, por isso que eu falo que Tem isso mesmo? Tem isso. Tem um trabalho do Cássio para isso? Não é um trabalho do Cássio, mas se tem essa ideia de que o vice-governador poderia vir para o PSD, não vai acontecer hoje. Alguns até falavam que poderia filiar hoje. Isso não vai acontecer. Então, o bastidor está muito forte, a política está muito efervescente. De que Matheus Simões vai se filiar ao PSD até outubro. Durante a cerimônia da Ordem do Mérito Legislativo na Assembleia Legislativa, Matheus Simões desmentiu e disse que busca trazer o PSD para uma composição de forças de direita, visando as eleições de 2026. Ontem o Partido Novo comemorou 10 anos da sua fundação, do seu registro. E eu estou nessa história desde o primeiro momento. Sou o primeiro mandatário do Novo no Brasil. A minha história do Novo estão ligados de uma forma indissociável. Eu a eles e eles a mim. Mas eu não posso recuar diante da necessidade da construção de uma composição de centro-direita em Minas Gerais. E é por isso que eu estou sempre presente junto aos outros partidos. Isso não significa, nesse momento, uma mudança de partido, mas eu preciso demonstrar o meu apreço pelo PSD. Maior partido da nossa base, partido que tem o maior número de prefeituras no estado de Minas Gerais, comandado por aquele que eu considero ser o melhor articulador político do Brasil, o presidente Gilberto Kassab. Então, até pelo prazer e alegria que eu tenho de conviver com eles, eu precisava estar ontem naquele evento. Não significa uma filiação, mas significa, sim, um esforço muito grande da minha parte para garantir que o PSD se junte à União, ao PP, ao Podemos, ao Solidariedade, ao Novo, que já fazem parte desse esforço de formação de um bloco para a sucessão do governador Romeu Zema.
Janaína, quem está nos assistindo e nos ouvindo, por que a gente falou tanto dessa história de PSD, Matheus Simões e por aí vai? Porque dois aspectos que a gente não pode deixar de levar em consideração. Primeiro deles, o PSD hoje é um dos maiores partidos do Brasil. Em Minas Gerais é o partido que mais tem prefeituras. Aliás, em Minas não, no Brasil o partido que mais tem prefeituras. Tem uma bancada significativa no Congresso Nacional e aqui também na Assembleia Legislativa. E esse partido hoje ele é cortejado tanto por Lula como por a oposição a Lula. E uma chegada de Matheus Simões ao tabuleiro do xadrez do PSD, ele indo para o PSD, ele tira Pacheco dessa disputa, ou pelo menos tira a legenda do Pacheco para a disputa, a legenda que ele tem atual, porque eu não acredito que o Kassab vai colocar o Matheus Simões, que vai ser candidato, querendo ou não querendo, partido é ele que vai escolher, candidato ele será. Ele vai ser governador do estado e será candidato à reeleição. Então, isso já é fato. Eu não acho que o Gilberto Kassab colocaria no mesmo partido um governador em exercício e um senador para os dois se degladiar para ver quem vai ficar com a legenda. É chegada de um para a saída do outro. E se isso acontecer, significa que provavelmente o PSD não caminhará com Lula no âmbito nacional, gente. A gente está falando de Minas Gerais. Então, é uma importância muito grande essa movimentação. Eu também confio que o Matheus Simões vai sair do Novo e vai para o PSD. Isso é uma impressão minha. Acho que isso não acontece agora. Mas hoje o Matheus, mais uma vez, categoricamente rechaçou essa informação. Vamos ver os caminhos e os próximos passos. O fato é que de ontem para hoje deu uma bagunçada no coreto e que tem muita gente empolvorosa. Isso tem, viu, Janaína? O governo de Minas vai pagar bonificação aos servidores da educação. E o repórter Nilton Lopes tem as informações. O governo de Minas criou o projeto Educação que Prospera, com o objetivo de valorizar os profissionais da rede estadual. A iniciativa reconhece o trabalho dos servidores da educação com base no desempenho dos estudantes em avaliações nacionais e no cumprimento da política educacional. Podem ser beneficiados servidores que trabalham nas escolas estaduais de todos os municípios de Minas. A valorização será calculada a partir do cumprimento de metas estabelecidas para o sistema de avaliação da educação básica e valor aluno-ano por resultado. A premiação vai reconhecer o esforço coletivo de professores, gestores, equipes escolares e servidores administrativos. Os resultados oficiais serão divulgados pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, no segundo semestre de 2026. Já o pagamento será repassado a partir de 2027. O recurso do programa Educação que Prospera será repassado pela União ao Estado de Minas Gerais. O VAR, que é uma verba adicional ao Fundeb, ela vem quando o resultado atingido pelo Estado é um resultado melhor. Minas Gerais atinge 4 dos critérios do VAR, não atinge 1, que é exatamente a progressão da nota dos nossos alunos no SAEB. A nota final do IDEB, especialmente com peso no desenvolvimento, no avanço da aprendizagem de conteúdo, é que vem limitando Minas Gerais no acesso a essa verba. Nós estamos muito confiantes pelo trabalho que vem sendo feito por vocês, de que nós temos condição de alcançar as metas que estão sendo estabelecidas para esse ano. E se nós conseguirmos alcançar, pela primeira vez, nós teremos acesso ao VAR. A ideia é que a gente consiga, então, ver as escolas que conseguiram cumprir a meta, etapa a etapa, obviamente, né, gente? Os professores das etapas que cumpriram, e a gente possa entregar esses recursos para eles. Repórter Nilton Lopes. Olha só, gente, a Prefeitura de Belo Horizonte encaminha o projeto que atualiza o Estatuto dos Servidores Municipais. Gabriela Salles está de volta. A Prefeitura de Belo Horizonte encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que altera o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. O texto, publicado no Diário Oficial, atende demandas das negociações com a categoria, conforme mensagem do Executivo. As mudanças, se aprovadas pela Casa Legislativa, prevêem um impacto financeiro de mais de R$ 76 milhões em 2025
e de R$ 671 milhões no exercício de 2026 e 2027. A proposta do Executivo altera critérios de progressão de carreira, concessão de benefícios, promoção, adicionais, gratificações, indenizações e licenças. O texto prevê, entre as principais mudanças, que a progressão por escolaridade relativa ao 5º nível possa ser com apresentação de titulação de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Há ainda alterações na carreira de analista de planejamento e gestão governamental e revisões nos critérios de progressão da carreira da educação. O pacote das demandas dos servidores a ser analisado pela Câmara de Belo Horizonte inclui a instituição de verba indenizatória de ajuda de custo para alimentação destinada a servidores e empregados públicos que trabalham até 30 horas semanais. A concessão terá valores diários entre R$ 10 e R$ 25, de acordo com a jornada de trabalho. Conforme a Prefeitura, cerca de 11.200 servidores devem ser beneficiados com a medida. Repórter Gabriela Salles. E a falta de banheiros em grandes eventos é pauta de audiência pública nesta quarta-feira. Quem traz os detalhes agora é a repórter Letícia Bessa. A ausência de estrutura básica de banheiros no entorno de grandes eventos em Belo Horizonte é tema de audiência pública nesta quarta-feira, dia 17, na Câmara de Vereadores da capital mineira. A partir das 9h15 da manhã, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo deve discutir a ausência de estrutura básica de banheiros, especialmente em eventos no entorno de estádios, com público superior a 20 mil pessoas. Além de participar da audiência pública presencialmente na Câmara, moradores podem acompanhar as discussões pela internet no canal da Câmara Municipal no YouTube. Repórter Letícia Bessa. 12h18, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil, deve se reunir nesta terça-feira em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assinar o convênio que garante a liberação de recursos do PAC Seleções. O investimento de quase R$ 750 milhões será destinado a obras de mobilidade e prevenção de enchentes na capital. O pacote prevê 132 milhões para a implantação de faixas exclusivas de ônibus, 317 milhões para a compra de 100 ônibus elétricos e outros 293 milhões de reais para a drenagem da Bacia do Onça. A assinatura do convênio ela estava prevista para agosto, durante a visita de Lula a Belo Horizonte, mas foi adiada. Damião afirmou que espera vencer todos os trâmites burocráticos e para que no máximo um ano, ou seja, já no ano que vem, os investimentos já sejam feitos, já sejam realizados. Mais cedo, Damião esteve com o ministro do Turismo, Celso Sabino, lá em Brasília. O encontro teve como tema a atração de investimentos do governo federal para o turismo aqui em Belo Horizonte. A gente agora vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos abordar um dos assuntos, será a justiça que tornou réu o empresário que matou o Gari Laudemir Fernandes, aqui em Belo Horizonte, no mês passado. Agora, na capital mineira, 12h20. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h23. E a Justiça tornou réu o empresário Renê Nogueira da Silva Júnior pelo assassinato do Gari Laudemir Fernandes, em agosto deste ano aqui em Belo Horizonte. A gente vai trazer os detalhes em instantes, com o nosso repórter Giovanni Rodrigues, mas é um caso que já tem uma repercussão, André, desde quando trouxe, Giovanni já está aí, já pode. Boa tarde, Giovanni. Quais as informações que você tem para a gente? André e Janaína, muito boa tarde. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia do Ministério Público contra o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, acusado de matar o Gari Laudemir de Souza Fernandes,
de 44 anos, após uma briga de trânsito em Belo Horizonte no dia 11 de agosto. Com a decisão, René passa de denunciado a réu. A sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia e foi mantida pela Justiça diante da gravidade dos fatos e do risco à introdução criminal. O crime ocorreu em via pública durante o dia e a vítima era um trabalhador essencial. O Ministério Público entende que medidas cautelares alternativas são inadequadas. O Ministério Público pediu que o empresário seja julgado pelo Tribunal do Júri. E a Justiça de Minas Gerais seguirá com o andamento do processo e também as próximas decisões. André e Janaína. Obrigado, Giovanni. Esse crime bárbaro, cruel, covarde, né? E outra decisão importante que a Justiça tomou ontem foi o desmembramento dos processos. É verdade. E no caso da delegada Ana Paula, o próprio Ministério Público, né, já vem indicando e pediu à Justiça que seja feito um acordo de não persecução penal em relação à delegada, que ainda não prestou depoimento, ainda está muito abalada e não é por menos, né? Uma reviravolta. Esse senhor, para não falar qualquer outra coisa, não perder minha razão, acabou com a vida dessa mulher, né, gente? Meu Deus do céu. Não só dela, né? A da família. Da família do Laudemir. Do Laudemir, nem pensar, né? Agora, da esposa dele, né? O que ele fez com a esposa dele, não tem nome. A Justiça de Minas Gerais indiciou um influenciador digital que possuía milhares de seguidores nas redes sociais e compartilhava vídeos praticando a manobra do grau, aquelas empinadas de moto, o Lucas Barbosa, há 23 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. E sabe pelo quê? Pelo crime de latrocínio, que é um roubo seguido de morte contra uma mulher trans de 38 anos. O crime aconteceu em junho de 2024, no bairro Santo André, na região noroeste de Belo Horizonte. A decisão da Justiça reconheceu que o réu matou a vítima para roubar bens de alto valor, incluindo carro, joias, perfumes, bolsas importadas e aparelhos eletrônicos. Segundo as investigações, o influenciador espancou a vítima até a morte dentro do apartamento e escondeu o corpo na área de serviço. Em seguida, saiu dirigindo o carro dela, um Jeep Renegade vermelho, carregado de bens de luxo. A família estranhou o sumiço e dias depois o corpo já em decomposição foi encontrado. O juiz responsável pelo caso apontou ainda o agravante de que o crime foi cometido com abuso da relação de confiança. Com a sentença, o influenciador vai seguir preso em regime fechado. 12 horas e 27 minutos. Ainda pegando esse gancho, porque esse cara tinha fama na rede social por conta de fazer aquelas manobras do grau pelas ruas de Belo Horizonte, o prefeito de Álvaro Damião sancionou a lei que revogou o título de Belo Horizonte como a capital do grau, graças ao bom Deus. O grau é uma manobra de empinar motos com apenas uma roda, né? Aí, ó, como essa imagem que você está vendo na tela. A revogação foi publicada no Diário Oficial do município nesta terça-feira. A lei original que concedia a BH o título de capital do grau havia sido aprovada em julho de 2022, após um processo iniciado em junho de 2021. Essa lei era de autoria do atual deputado estadual, ex-vereador Bim da Ambulância. E neste ano, essa medida gerou polêmica, claro, né? E o pedido de revogação da lei foi protocolado na Câmara Municipal pelo vereador Sargento Jalisson, do PL. O parlamentar alegou que a prática representa risco à segurança de pedestres e também de motoristas, apresentando dados da Polícia Militar para reforçar seu argumento. Vale lembrar que mesmo antes da revogação do título, a prática de empinar motos em vias públicas já era considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. A multa pode chegar a mais de R$ 293, além da perda de 7 pontos na carteira de habilitação. Quer empinar a moto, gente? Vai lá pro Magspace. Não, e o que mais, infelizmente, o que mais a gente vê é isso nas ruas, Vai pro local fechado. Empinar a moto no meio da rua, além de ser uma irresponsabilidade, é um ato de uma necessidade de autoafirmação absurda, né?
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Senado e da Câmara dos Deputados, que apura as fraudes no INSS, deve ouvir na próxima quinta-feira 6 testemunhas ligadas a Carlos Camilo Antunes, esse aí, o careca do INSS, e ao empresário Maurício Camissotti, preso por fraudes em benefícios previdenciários. Os requerimentos de convocação serão votados nesta terça-feira. Segundo o presidente da CPMI, o senador Carlos Vianas, do Podemos de Minas Gerais, a decisão é uma resposta à recusa dos 2 investigados em depor na comissão. Vamos ver e ouvir. Ele usou toda a repercussão na imprensa para mandar recados aos sócios e aos padrinhos. Ou seja, se for abandonado, ele pode falar tudo o que sabe. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: se recado ou não, ele não escapará, porque o sigilo fiscal dele, telefônico, está quebrado. Nós já recebemos da Polícia Federal as informações sobre entrada e saída dele no país. Já temos uma série de detalhes sobre o patrimônio e nós vamos fazer o cerco por meio das informações bancárias, né? Porque não há como ele escapar de tudo isso. Mais cedo ou mais tarde, eu tenho certeza que ele vai repensar essa decisão e vai acabar colaborando. Entre os convocados estão familiares e sócios de Camilo, além da esposa de Camissotti e de um advogado que teria feito transações bancárias suspeitas com ele. O relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirmou que todos vão ser ouvidos como testemunhas, mas a condição pode mudar depois desses depoimentos. Ele destacou que a comissão busca identificar os responsáveis pelas fraudes e também quem teria dado sustentação política ao esquema. O vice-presidente da comissão, deputado Duarte Júnior, do PSB do Piauí, lembrou que mesmo que o Supremo autorize o direito de silêncio, os convocados são obrigados a comparecer. 12h31. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, julga nesta terça-feira, às 14h, um recurso do Ministério Público Federal para que Fábio Schwartzman, ex-presidente da Vale, volte a responder criminalmente pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Em março deste ano, a segunda turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região trancou as ações penais contra Schwartzman, alegando falta de elementos mínimos que apontem sua responsabilidade no caso. O Ministério Público Federal recorreu, afirmando que a decisão desrespeitou, mais uma vez o artigo 413 do Código de Processo Penal, que prevê a etapa de pronúncia nos crimes dolosos contra a vida. Enquanto a defesa do ex-dirigente sustenta que não há provas para mantê-lo como réu, familiares de vítimas classificam o arquivamento como equivocado. Schwartzman foi denunciado em 2020, junto com outros 15 executivos e 2 empresas. O processo, inicialmente na Justiça de Minas Gerais, foi federalizado e transferido ao TRF6. Agora, cabe ao STJ decidir se o ex-presidente da Vale volta a responder pelos crimes relacionados à tragédia. O julgamento também mobiliza o MAB, que é o movimento dos atingidos por barragens, que divulgou uma nota cobrando celeridade do Superior Tribunal de Justiça e responsabilização do ex-presidente da Vale. A entidade lembra que, passados mais de 6 anos da tragédia de Brumadinho, as vítimas e os familiares ainda aguardam justiça. E não só isso, né, gente? Tem gente que ainda está aguardando o corpo do familiar que não foi encontrado até agora. E começa hoje a segunda edição do Festival de Cinema de Tiradentes. Serão 2 mostras competitivas e a exibição de vários curtas-metragens e shows. Quem conta pra gente é a Suélia Ogando. O Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, recebe a segunda edição do Festival de Cinema de Diamantina, com 2 mostras competitivas de curtas e longas metragens, e uma programação totalmente gratuita, que inclui oficinas, rodas de conversa, shows e muito mais. Acho que o festival ele tem 2 frentes, né? Uma é a gente abrir espaço para os filmes mineiros, para os filmes regionais e mostrar isso, valorizar o que é feito aqui, mas também trazer o que
tem de melhor no cinema brasileiro, o que tem de mais interessante no cinema contemporâneo feito no Brasil para Diamantina. Com cerca de 1.800 filmes inscritos de 14 estados, o festival ampliou a curadoria com 9 profissionais de Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco, com experiência para seleção e programação. Estão previstos ainda 7 longas-metragens e 46 curtas. Existe uma questão de enfoque de gênero, uma questão de enfoque de lugar, de onde os filmes vêm, e além disso, o que os filmes vão mostrar para a gente, o que a gente vai escolher para ser visto para o espectador. Assim. Então, nosso enfoque ele era produzir atritos, produzir rasuras, filmes que são um pouco mais estranhos, que são um pouco menos palatáveis, mas que vão demandar um olhar, que vão demandar um debate, que vão chamar as pessoas para discutir. Um dos grandes destaques dessa edição vai ser a Cinerata, em que 2 filmes, One Week and The Railroader, vão ser exibidos em um telão na Rua da Quitanda, com músicas executadas ao vivo pela orquestra jovem da cidade. E como vocês viram na matéria, de maneira correta e não errada, como este apresentador falou, o Festival de Cinema acontece em Diamantina e não em Tiradentes. Olha só, gente, uma decisão de agora, 12h35, foi publicada hoje no Diário Oficial da União a autorização para o início da cobrança do pedágio na BR-381. A tarifa começa a ser paga nos trechos de Caeté e de João Monlevade em até 10 dias. O sistema vai ser o de livre passagem, sem cancela ou praça de pedágio e com monitoramento eletrônico. O valor em Caeté vai ser de R$ 15,50 e de R$ 12,90 em João Monlevade. A rodovia BR-381, no trecho entre BH e Governador Valadares, está sob concessão da nova 381. Agora em Belo Horizonte, 12h35. Nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos conversar com o Rodrigo Bueno, fundador da DEJA Estratégia e especialista em marketing político. É daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com a Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h39, e a gente começa a conversar agora com o Rodrigo Bueno, que ele é fundador da DEJA Estratégia e especialista em marketing político, especialista também, né, em comunicação, né, o Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente. E eu que agradeço o convite de vocês, agradeço também, né, a todos os ouvintes, telespectadores aí também da rede. Rodrigo, muito tempo a gente vem falando em polarização no Brasil, né? Esse movimento de polarização cresceu cada vez mais, lá desde 2013, com aquelas manifestações pelos centavos a mais na passagem de ônibus, se estendeu depois um processo do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Podemos até que começou antes, né? Na própria disputa eleitoral entre Aécio e Dilma, mas foi ficando maior e maior e maior ainda. E quando a gente para pensar, chegamos ao nosso limite. Pobre de nós não chegamos, não? Não, eu acredito que nós não chegamos. Como você comentou, isso vem de muito tempo atrás, mas eu acho que isso ganhou muita força ali em 2016, né? A gente teve Dilma Aécio, mas depois, 2016, ali, com o impeachment, ganha muita força e ganha uma nova frente de bandeira, né? Então, sai ali o PSDB, entra uma nova frente e aí começa, de fato, essa polarização que hoje é bem mais extrema, que é o que a gente tem visto hoje. E, assim, eu acredito que isso agora, com o pós-julgamento, isso vai ser mais constante com construções de narrativa, que é o que a política sempre, né, aconteceu, e cada um criando a sua narrativa ali, o seu fato. Hoje não é mais o que você fala, é como você fala. Então, isso hoje está sendo muito percebido pelas duas frentes que a gente tem tido nessas construções de narrativa. E Rodrigo, nesse âmbito do marketing digital, né, você como especialista desse mundo digital, desse mundo político, além dessa polarização, até onde vai o limite para eles, né, dessa polarização? Existe esse limite no marketing político? Isso é engraçado você comentar sobre isso, porque eu estou criando um texto justamente para que a gente faça um conteúdo para a rede social agora falando sobre os limites, né? Porque, assim, eu entendo que todas as pessoas, né, têm suas opiniões, cada um tem seu lado. Algumas pessoas têm, infelizmente, extrapolado do limite e elas esquecem que, assim, o print, o tweet, a frase, ela é eterna. Você pode apagar ali depois, mas vai ter sempre alguém que vai ter aquilo guardado.
e as pessoas têm ultrapassado isso. E, infelizmente, isso compromete o debate, porque o debate ele é legítimo. O ponto que você tem uma frente de defesa, um colega tem outra, isso é natural e isso é legítimo. Isso é importante para que a gente construa, de fato, a democracia. Mas algumas pessoas têm, infelizmente, extrapolado isso e acredito que nas redes sociais hoje isso não tem limite. As pessoas estão fazendo de acordo com o que elas acreditam, né? Que é a opinião delas ali, sem pensar muito no resultado daquilo. 2018, a gente teve um panorama pouco parecido, podemos até dizer, até quase que idêntico com outras figuras, que foi Lula, pré-candidato, colocado em condição de julgado, condenado em segunda instância e retirado do jogo político. Agora nós temos o Bolsonaro, que foi o protagonista daquela eleição, acabou sendo eleito nessa mesma condição de Lula. E nós tivemos uma disputa que quase foi uma carnificina nas redes sociais, com até reclamações de uso de robôs, ações que correram depois na Justiça Eleitoral, de financiamento, de pagamento para poder beneficiar alguma parte da campanha, e aí as denúncias eram pelo lado da campanha do Bolsonaro. Você acredita que essa carnificina na rede social vai voltar a acontecer? Quando você fala em não ter limite, parece que é isso a grande arma de todos os lados da questão. A gente não pode dizer que é apenas um lado da questão que não tem limite na rede social. Você acha que é isso mesmo, o panorama para ano que vem, para 2026? Uma campanha onde a gente não discuta temas, mas sim continue baseado sobre ame um lado ou odeie outro? Eu acho que, infelizmente, a gente não vai ter uma disputa de propostas, de temas. Vai ser uma disputa ideológica de cada lado, defendendo o seu. E eu acredito que vai ser muito maior do que foi tanto 2018 e 2022, justamente por a gente ter essa inversão dos papéis, né? A gente teve uma situação em 2018, uma situação dos dois principais nomes ali em 2022, e agora a gente tem uma inversão a 18. Eu acredito que a gente vai ter de novo essa frente de disputa em que não vão ser propostas, vão ser ideologias, e isso que vai dominar a eleição do ano que vem, na minha concepção. E dentro dessas ideologias, vou fazer uma pergunta como cidadã, como pessoa que vai votar em 2026, e você como especialista, eu queria que você respondesse. A gente precisa ter medo, dentro desse marketing político, da inteligência artificial ser usada ali de forma errada? Eu acredito que a inteligência artificial, ela precisa ter, né, leis que vão tratá-la da melhor forma possível, porque ela é um ponto delicado, porque ao mesmo tempo que ela pode ser muito bem utilizada, como alguns têm feito, a gente pode ter um mau uso dela. Então, eu acredito que é importante ter uma regulação para que a gente não tenha problemas, né, de eleitores verem vídeos que não são reais. Mas a gente já tem visto, né? A gente já tem visto isso, mas eu acho que no período de eleição isso inflama-se muito, né? Então, a gente precisa ter esse trabalho para que as legislações permitam esses controles e que a gente não tenha um conteúdo que vá distorcer, de fato, o que é o democrático, que é o debate legítimo. A gente, há um tempo atrás, levantou um debate muito grande, até a própria Justiça Eleitoral, na última eleição, levantou esse debate muito grande, de um combate às fake news. Só que diante de tantas estratégias, tantas ferramentas, acho que até falar de fake news já ficou demodê. Né? Porque fica até difícil você entender o que é fake news e o que é verdadeiramente pegar discurso para si. Né? Aí pegando na lógica de Nietzsche mesmo, de análise de discurso mesmo, de detém um discurso, prepara um discurso para aí eu deter poder. É por aí mesmo? Responde para a gente depois do intervalo, pode ser? Com certeza. 12h e 46 minutos, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. 12h e 49 minutos, a gente segue de volta aqui com Rede Notícia, com a conversa com o Rodrigo Bueno, fundador da DG Estratégia, especialista em marketing político. Estava falando no fim do bloco passado que a gente fala muito em fake news, mas se disseminou tanta informação falsa que a gente pode deixar de falar de fake news e começar a falar de
produção de discurso para estabelecimento de poder ou de verdades, que nem que não sejam verdades, mas se estabeleçam como verdades. É mais ou menos por aí esse caminho que ambos os lados devem traçar, tentar criar estratégias e discursos que, mesmo que não sejam totalmente fidedignos ou totalmente verdadeiros, mas que se coloquem como tal para medir forças nas redes, garantir estabelecimento mesmo de poder entre cada uma das partes? Eu acredito que as frentes, né, das campanhas, digamos assim, elas trabalham com o conteúdo que cada campanha tem ali, com a verdade do conteúdo. Mas, ao longo do tempo, são campanhas tão grandes que isso vai se disseminando entre as pessoas que estão ali fazendo parte e isso acaba prejudicando o processo de uma forma democrática, digamos assim. Acredito que tem que haver um combate, né, contra as fake news para que a gente consiga, de fato, ter o conteúdo da melhor forma possível e para que as pessoas conheçam os candidatos, para que as pessoas entendam as propostas, entendam tudo sobre eles, né? Mas, infelizmente, a fake news, como você disse, ela é uma coisa que, assim, ao longo do que a mensagem vai ganhando escala, isso vai acontecendo com alguns tópicos. E aí a gente tem que ter uma atuação, tem que ter uma legislação que seja melhor construída para que isso não aconteça ao longo das campanhas, que a gente tenha um processo que você consiga analisar e saber que aquilo ali são fatos. Isso é positivo do candidato X, isso é negativo do candidato Y, então você vai saber ali os fatos, mas isso tem que vir de uma construção maior, né? Porque eu acho que no desenvolver da campanha você acaba tendo, infelizmente, esse tipo de processo que vai acontecendo pela quantidade de pessoas envolvidas ali. Agora, a gente pode pensar que o Brasil, essa eleição do próximo ano, ela vai estar no centro de atenções do mundo como um todo. Quando a gente fala de Donald Trump estabelecendo sanções por conta do que está acontecendo com o Bolsonaro, a gente não pode desgarrar disso. Quando a gente vê a China numa pressão, os BRICS numa pressão para estarem cada vez mais coesos, também não. Tem a União Europeia e tudo isso. Muito se falou de interferências externas no processo eleitoral norte-americano, com a Rússia e por aí vai. Você acha que isso pode acontecer também no Brasil, na próxima eleição? E aí, com dois atores bem destacados, de um lado Trump, Estados Unidos, do lado Xi Jinping e China na história? Eu acredito que seja difícil de acontecer, mas não é impossível. E é complicado falar sobre isso, não sabendo ali de fato como isso tem desenvolvido nos bastidores. Eu acredito que a gente vai ter um processo que vai ser extremamente polarizado e que esses atores vão ser muito usados pelas duas frentes, né? Então, eu acredito que isso vai acontecer. Acredito que não é um processo que tem espaço para uma terceira via. Isso não vai acontecer. E vejo que essa talvez seja a eleição dessa polarização a última. Porque a gente tem os principais atores ali, um já não vai fazer parte, o outro também acredito que seja a última. Então, acredito que essa polarização ao extremo, com principalmente essa intervenção de fora, eu acredito que a intervenção, isso não vai acontecer, não. E, Rodrigo, no mundo digital, a gente percebe muito engajamento de recortes, de memes, de curtidas, de apenas ali algumas frases, né, alguns casos específicos. Como é que a gente pode justamente separar isso daqueles que vão gerar o verdadeiro voto ali da pessoa, né, do político que está se apresentando com propostas reais? A gente vive hoje, no marketing político, principalmente na parte digital, uma questão de bolhas. Então, cada candidato ali tem falado muito com sua bolha. E, na verdade, ele não quer convencer outras pessoas. Ele quer, de fato, afirmar para aquele público dele sobre o que ele diz e sobre aquilo que aquelas pessoas pensam. Então, cada candidato tem explorado isso da melhor forma possível, sabe? E eu acho que nesses grandes debates, por exemplo, uma campanha para presidente, o candidato que vier falando 100% de proposta, ele não vai ter espaço nisso, infelizmente, que, né, o que seria, de fato, o ponto principal. Mas, infelizmente, nesse ponto, a gente não vai ter essa entrada para a proposta, porque a polarização está muito grande. Então, eu acho que, vamos pegar de exemplo, um candidato para deputado federal, ele vai ter que falar sobre conteúdos de pautas que hoje são polarizadas. É muito difícil que ele consiga espaço, consiga escala, consiga mídia, se ele falar
literalmente só de temas ali que representam uma parcela da sociedade que não quer essa disputa hoje. Então, o que está em torno aí de mais ou menos 10% a 15%, né, do macro, digamos assim. Então, infelizmente, também quando a gente puxa para o cenário mineiro, a disputa de governador, de senador, de deputados também é baseada e balizada nessa lógica. A gente vai ter um discurso muito voltado para essa polarização de ambos os lados, né? E no campo mineiro a gente já percebe as movimentações, elas vão, né, meio que convergindo um pouco sobre isso. Os candidatos esperam o cenário nacional ter uma definição para que eles tomem partido, vejam ali as siglas que vão fazer as alianças. Então, isso, querendo ou não, acaba interferindo aqui na nossa eleição para governador e também para os cargos legislativos. Dá para quebrar essa lógica? Você falou numa condição aí que dá até uma desesperança. A gente tem que esperar desaparecer essas figuras, essas grandes lideranças, para mudar isso. Não há como a gente quebrar essa lógica, porque, afinal de contas, os candidatos postos estão lá, mas quem vota e quem escolhe somos nós, não? Exatamente isso. Quem escolhe somos nós, mas a proporção de escala que isso tem ganhado hoje, né, as pessoas não têm se atentado a isso. Se a população percebesse uma terceira via, como já aconteceu algumas vezes, o ideal é que a terceira via ganhe frente aqui. Num cenário nacional, isso eu diria hoje que é impossível, da situação como ela está hoje. No cenário de Minas, talvez seja um cenário que isso seja possível. Por quê? O cenário mineiro, né, nas pesquisas que têm sido feitas, ele não tem se mostrado assim tão envolvido nessa polarização a ponto de que isso vai interferir na eleição. A gente tem o próprio exemplo do 2018, que foi ali que a gente tinha uma disputa nacional e que o governo de Minas foi vencido por uma terceira via. Então, pode ser que isso venha acontecer em Minas agora também, mas o cenário como está se formando, acredito que a gente vai ter um candidato de um lado, do outro, e tem as terceiras vias, mas que vão estar com pouca representatividade, creio eu, ali. E qual que é a melhor orientação, então, para 2026, você como especialista, diante de todo esse cenário que está por vir? Para a população que estude os candidatos, tente entender as propostas e, às vezes, não se envolva 100% com essa polarização. Eu acho que isso só tende a prejudicar o que a gente, de fato, entenda as propostas dos candidatos e entenda o que é melhor para a nossa cidade, para o nosso estado. Acho que é muito isso, a gente entender o que os candidatos, de fato, ali estão trazendo de proposta, não só nessa guerra ideológica, né, que é o que tem acontecido. É tentar furar a bolha. Exatamente, tentar furar a bolha. Meu Deus do céu. Graças a Deus que eu não tenho mais Instagram. É sério, gente, porque a gente sabe que todas as tecnologias são importantes. As redes sociais, elas movimentaram o mundo, modificaram o mundo, mas a gente ficar escravo disso, refém, e inclusive fazer com que isso norteie o nosso pensamento, eu acho que é uma reflexão que a sociedade, a humanidade precisa fazer. O desenvolvimento da tecnologia é feito pela nossa inteligência. Exatamente. A inteligência artificial é fruto da nossa inteligência. Então, continua sendo a nossa inteligência que dita os rumos. Onde que a gente está se perdendo nesse processo, né? Meu Deus do céu. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Está ficando por aqui o nosso Rede Notícia. Na sequência da nossa programação, Júnior Brasil e as novidades do mundo da bola.